Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui algumas questões sobre a função afim, isto inserido então na disciplina de matemática do 8º ano. Este foi então um exercício que me foi cedido pelo meu amigo, o professor Jorge Geraldes, ao qual desde já agradeço a sua permissão para poder resolver o mesmo exercício nos meus vídeos. Terei então aqui uma questão que toca aqui em vários pontos. Por exemplo, na primeira linha mostrar exatamente a expressão algébrica desta função f, dados então 2 pontos, depois determinar as coordenadas dos pontos de interseção da função, quer dizer, com os eixos coordenados, e aqui numa terceira questão ainda verificar se um ponto pertence ou não ao gráfico da função, e numa quarta questão determinar então a expressão algébrica de uma função ou de uma reta que é paralela a esta reta que é dada, sabendo depois também um ponto dessa reta. Bem, aqui está então a introdução do vídeo. Eu agora pegarei exatamente em cada um destas questões, peguei em cada uma destas questões e vou resolvê-las individualmente. Bem, então, até já. Bem, vamos então propor a resolver a questão 3.1, que é a seguinte. Na figura 3 está representada então graficamente a função f, que é uma função afim. Aqui na questão 3.1 temos então que mostrar que y igual a 2x menos 2 é exatamente a expressão algébrica da função f. Bem, se esta função é uma função afim, vocês deverão conhecer a estrutura geral deste tipo de funções, que é exatamente y igual a mx mais b. Quer dizer, este m por vezes aparece com outras letras, por exemplo, a, ax ou então cx. Quer dizer, isso depende, depois cada professor toma o seu caminho, mas todos estes coeficientes quererão dizer a mesma coisa. E este m que eu estou a designar aqui é exatamente o coeficiente aqui do x e significa-me exatamente o declive. É exatamente o declive da reta. O que é isto do declive da reta? Quer dizer, o declive é nada mais, nada menos do que uma taxa de crescimento exatamente da própria reta. Ou seja, vocês deverão aqui saber algumas coisas. Quer dizer, se este declive é positivo, isto implica que, quer dizer, que o crescimento seja positivo, ou seja, que a reta vai então, se olharem assim da esquerda para a direita, quer dizer, ela é crescente, vai sempre a crescer. A taxa de crescimento é positiva. Quer dizer, isto implica então que a função seja crescente. Se este declive for negativo, implica que a taxa de crescimento seja negativa, ou seja, a função vai assim a decrescer. Quer dizer, isto é extremamente importante, vocês terem estas noções, depois devido a questões de seleção de gráficos, dando então a expressão. Também deverão saber que quanto maior for este declive, em termos absolutos, mais vertical é a reta. Por exemplo, vamos imaginar que esta tem assim, olhando para a expressão, quer dizer, eu observo que o declive desta reta é 2, né? Tem 2x, o declive é 2. Se eu tivesse assim uma reta cujo declive fosse 4x, quer dizer, a reta já me seria mais assim vertical. Quer dizer, quanto maior for o valor do declive, mais vertical, quer dizer, maior é a taxa de crescimento, mais rápido ela cresce. Quer dizer, vai ficando, obviamente, cada vez mais vertical. O mesmo se passa com a situação de termos um declive negativo, mas aí terão que observar o declive através do seu valor absoluto. Quer dizer, quanto mais negativo, quer dizer que mais negativa é a taxa de crescimento. Então, quer dizer, ela decrescia, melhor dizendo, mas de forma mais acentuada. Ok? Vocês deverão observar o valor do declive relativamente à reta ficar mais ou menos vertical, mas sempre com o valor absoluto. Bem, dada esta introdução assim um pouco mais teórica, mas agora eu quero chegar à expressão, eu não quero saber isto, eu quero mesmo chegar à expressão. Este declive tem uma fórmula que vocês podem usar. Como estas funções afim têm um crescimento linear, ou seja, o crescimento é constante, ela cresce ou decresce, mas de forma constante, quer dizer que este declive pode ser dado por uma fórmula, onde eu pego exatamente em 2 pontos quaisquer da reta, eu só tenho que conhecer 2 pontos quaisquer, e este declive é calculado pelo quociente entre a diferença entre as duas ordenadas desses 2 pontos e a diferença entre as duas abscissas. Quer dizer, o declive pode ser calculado através desta fórmula, o que é extremamente importante. Ou seja, para eu determinar o declive da reta, eu apenas preciso de conhecer 2 pontos. Quer dizer, olhando aqui para o gráfico, tenho assim este ponto, que eu vou designar como o ponto A,
cujas coordenadas facilmente se obtêm, quer dizer, é menos 1, menos 4, e tenho assim aqui o ponto B, que tem de coordenadas 2, 2. Quer dizer, tenho então dois pontos por onde passa a reta e não preciso de mais para calcular o declive. Agora é olharem para um dos pontos, quer dizer, qualquer, por exemplo, o ponto B, vou chamar a esta abscissa x1 e vou chamar a esta ordenada y1. Depois aqui do ponto A vou chamar esta abscissa x2 e vou chamar esta ordenada y2. Podia trocar, podia chamar ao A x1 e y1 e ao B x2 e y2, não há qualquer diferença. E depois o declive é calcularem, quer dizer, é seguirem exatamente esta fórmula à risca, vai ser a variação das ordenadas a dividir pela variação das abscissas. O que quer dizer que o declive desta reta, eu defini então aqui 2 como sendo o ponto A, quer dizer, y2 teria então menos 4, depois menos, este menos não tem nada a ver com o sinal, ok? É menos do cálculo da fórmula. Vou abrir parênteses e coloco então y1, que é 2. Habituem-se a abrir parênteses aqui, porque depois se y1 for negativo, vocês vão ter que fazer menos com menos dá mais. Cuidado, aqui não havia a necessidade de colocar parênteses, mas assim, pelo sim, pelo não, convém sempre colocar. E depois, em denominador, vou dividir o x2, reparem que o x2 é a abscissa do ponto A, ou seja, menos 1, e vou subtrair a abscissa, quer dizer, o x1 é que é a abscissa do ponto B, que será então 2. Agora, isto é mesmo uma questão do mero cálculo, quer dizer, o declive será então igual, menos 4 menos 2 dá menos 6, menos 1 menos 2 dá então menos 3. O que quer dizer então que o declive é exatamente igual, menos com menos dá mais, e 6 a dividir por 3 é igual a 2. Quer dizer, o declive é igual a 2, como se percebia logo naquilo que temos de mostrar. Reparem, vocês têm que mostrar isto, quer dizer, têm de chegar aqui, não podem pegar nisto. Vocês terão que fazer aqui, pensar na fórmula geral das funções afim, calcular o declive, depois determinar a ordenada na origem e terá que coincidir exatamente com esta expressão. Bem, agora falta uma coisa. Quer dizer, falta uma coisa. Eu já tenho o declive, mas eu para escrever a expressão toda, quer dizer, preciso também de determinar este B. E este B é nada mais do que a ordenada na origem. O que é que quer dizer isto da ordenada na origem? Será exatamente o valor da ordenada da função, ou seja, do y da função, quando o x é igual a 0. Quer dizer, quando o x é igual a 0, a função interseta aqui o eixo dos y neste ponto. Este ponto aqui é que é o vosso B. Ok? Se já o tivéssemos, poderíamos inserir imediatamente. Se não tivermos, que é o caso, teremos ainda de fazer um cálculo para determinar a ordenada na origem. Caso eu tivesse, por exemplo, aqui menos 3, então eu posso ir aqui na equação da reta, quer dizer, já estava feito. Diria então y igual a 2x, porque 2 seria o declive, e depois então menos 3, porque menos 3 seria a ordenada na origem. Seria a interseção aqui, o valor da ordenada, quando a reta interseta o eixo dos y. Mas quer dizer, eu não tenho aqui essa ordenada. Então terei de fazer assim aqui um cálculo. Também se faz sempre da mesma forma. Quer dizer, eu vou pegar na equação, na expressão algébrica da reta, mas com aquilo que eu já sei. Eu neste momento sei que tenho y igual a 2x mais então a ordenada na origem. Eu, para determinar a ordenada na origem, nestes casos, quando não me é possível ler através do gráfico, o que eu tenho que fazer é exatamente, nesta equação onde já tenho o declive, arranjar um ponto que eu conheça, que pertença à função, obviamente que esse ponto tem de pertencer à função, e vou substituir aqui na expressão que eu já tenho, o x desse ponto e o y desse ponto, de modo a conseguir determinar a ordenada na origem. Quer dizer, eu aqui tenho duas hipóteses, ou escolho o ponto A, ou então escolho o ponto B. Quer dizer, o ponto B parece-me que tem assim umas coordenadas mais simpáticas, então eu vou pegar assim no ponto B, que tem de coordenadas 2, 2. Reparem que este 2 é a abscissa do ponto B, e este 2 é a ordenada do ponto B. O ponto B pertence à função, e só podem fazer esta técnica se o ponto pertencer à função. Se o ponto não pertencer, não podem fazê-lo. Então eu vou pegar aqui na abscissa do ponto e vou substituir aqui no x, e vou pegar aqui na ordenada do ponto e vou substituir aqui no y, e depois vou resolver a equação em ordem aqui à ordenada na origem.
então farei isso, quer dizer, o y é 2, então coloco 2 igual a 2 vezes exatamente a abscissa, que é 2. E eu quando estou aqui a fazer, muitas vezes a multiplicar, eu coloco um ponto, significa multiplicação, e isso é para não confundir exatamente o símbolo do produto, da multiplicação, com o x, que é uma variável, ok? Normalmente quando multiplico coloco um ponto. Mais então b, que é a minha ordenada na origem. Quer dizer, está de ser equivalente, fica então com 2. 2 vezes 2 aqui dá 4, mais b, que é a ordenada na origem. Agora tenho mesmo que resolver esta equação em ordem AB, não há problema. Vou pegar neste 4, que é positivo, e vou então passá-lo para o primeiro membro, o que ficará negativo. Quer dizer, isto acontece porque eu subtraía exatamente 4 unidades a ambos os membros, de forma a anular aqui este 4. Ou seja, isto ficaria então equivalente a ter 2 menos 4, o que é exatamente igual a B. Quer dizer, 2 menos 4 dá-me então B igual a menos 2. Quer dizer, e com isto determinei a ordenada na origem e agora estou em condições de escrever finalmente a equação da expressão algébrica que sustenta a função f, porque tenho ordenada na origem e tenho o declive. E vocês, para escreverem, quer dizer, a expressão algébrica de uma função afim, que está na forma mx mais b, o que vocês têm sempre que determinar é o valor do declive e é a ordenada na origem. Uma vez que é o caso que está terminado, ok, então escrevem a expressão. O declive é 2, então isto fica 2x e a ordenada na origem é menos 2, e então temos aqui a expressão algébrica da função f, como queríamos demonstrar. Era mesmo esta expressão que eles... exato, está ali. Quer dizer, o que é que vocês devem reter aqui? A forma, quer dizer, a expressão geral de uma função afim, y igual a mx mais b. Este é o declive, é uma taxa de crescimento da função. Pode ser então determinado sempre através desta fórmula. Para a aplicação desta forma, eu preciso simplesmente conhecer 2 pontos por onde a função, quer dizer, 2 pontos que pertençam à função. A partir desse momento pego num dos pontos, digo que as coordenadas são x1 e y1 e do outro ponto x2 e y2. É indiferente, não, o que está mais abaixo não tem que ser o 2, percebem? Isto aqui é completamente indiferente. Agora o que vocês têm que ter cuidado é que, se dizem que y2 é a ordenada do ponto A, então x2 terá que ser a abscissa do ponto A. Isso é que tem que ser feito em conformidade. O que vocês depois devem tomar, aqui às vezes vocês enganam-se aqui nessas histórias dos sinais, podem quer dizer, às vezes detectar algum erro, porque aqui o declive deu 2, que é positivo, e vocês sabem que quando o declive é positivo, quer dizer que a reta é crescente, vai a subir. Se olharem da direita para a esquerda, a reta tem que ir a crescer se o declive for positivo. Se este declive fosse negativo, queria dizer que a reta vinha exatamente a decrescer. O declive é positivo, né? À partida não houve nenhum engano dos sinais. Depois, para terminar a ordenada na origem, pegam exatamente, caso fosse possível fazer a leitura logo no gráfico, tudo bem. Neste caso não era, não há problema, pegam num dos pontos que usaram para calcular o declive, escrevem já a expressão da reta com o valor do declive que foi calculado, e depois, com as coordenadas desse ponto, substituem na equação da reta o x desse ponto, o y, e determinam a ordenada na origem, e depois, quer dizer, é só mesmo escrever tudo. Fica então aqui a sugestão de resolução para este primeiro exercício, farei já de seguida os próximos. Então, até já. Bem, de regresso então para resolver a questão 3.2. Na questão 3.2 é-nos pedido o seguinte: determine então as coordenadas dos pontos de interseção do gráfico da função f com os eixos coordenados. Quer dizer, eles querem as coordenadas dos pontos onde a função s interseta os eixos, que é o eixo do x e o eixo dos y. Quer dizer, nós temos aqui, eu vou retomar a expressão, que é y igual a 2x menos 2, vamos precisar dela para trabalhar com ela de forma a determinar as coordenadas dos pontos de interseção. Eu vou sinalizar exatamente os pontos. Teremos aqui este ponto que vai ser a interseção com o eixo do x, que eu vou designar então como ponto T. Relativamente a este ponto T e às suas coordenadas, quer dizer, eu o x não faço a mínima ideia, aliás é isso que vamos então determinar, mas eu sei que o y, eu sei exatamente que o y é 0. Um ponto que pertence ao eixo do x tem ordenada nula. Depois o outro ponto, que é a interseção com o eixo dos y, será este aqui, ao qual eu vou designar
por exemplo, como ponto Z, cujas coordenadas eu não sei, eu não faço a mínima ideia quanto é que é o y, desconheço, vou determinar, mas um ponto que pertence ao eixo dos y, das ordenadas, eu sei sempre que a sua abscissa é 0. Agora, quer dizer, como podem reparar, eu do ponto T e do Z, quer dizer, do T falta o x e do Z falta o y. Isto é bastante fácil de fazer. Eu vou colocar aqui interseção com o eixo, por exemplo, OY. Fazer aqui a interseção com o eixo OY. Reparem que a interseção com o eixo dos y é simplesmente, quer dizer, este y é exatamente o valor da ordenada na origem. Porque a ordenada na origem, o tal b, né, y igual a mx mais b, este b era exatamente a ordenada na origem, que é exatamente o y quando a função, o valor da ordenada quando a função interseta exatamente o eixo dos y. Eu já sei que é menos 2, mas tudo bem, vou fingir que não sei. Vou fingir que não sei. Como é que vocês fazem isto? Interseção com o eixo OY. Vocês deverão saber que, quer dizer, no eixo dos y, a abscissa é sempre nula. E o ponto Z, que é a interseção com este eixo, pertence à função f. Então eu posso ir à função f fazer a pergunta. Quer dizer, vou à função f, vou pegar aqui neste valor de x, que é igual a 0, e vou substituir aqui na expressão algébrica da função e vou determinar exatamente o valor de y para o qual o x é 0. Então, quer dizer, ficaria com y igual a 2 vezes o x aqui, que é 0, menos 2, o que isto fica então y igual a 2 vezes 0, obviamente que é 0, y igual a menos 2, o que já sabíamos porque é ordenada na origem. Quer dizer então que este ponto Z, que resulta da interseção com o eixo OY, terá então de coordenadas 0, menos 2. Agora, relativamente à interseção com o eixo OX, é seguirem a mesma linha, é pensarem na expressão da função y igual a 2x menos 2. Esta é então a expressão que define esta função f. O ponto T pertence à função. Se pertence à função, então eu estou em condições de substituir as suas coordenadas na expressão da função. Reparem que eu, neste caso, sei que o y, quer dizer, sei que a ordenada é igual a 0. Então eu vou aqui à expressão, vou substituir o y por 0 e vou determinar esse valor de x na função quando o y é igual a 0. É mesmo só fazerem isto. Ou seja, vou substituir o y por 0 e vou resolver esta equação em ordem a x. Quer dizer, tenho que isolar o x, né? Tenho que isolar aqui o x. Este menos 2 passa para o primeiro membro e fica então simétrico. Ficaria então 2 igual... fica 2 então igual a 2x. 2 igual a 2x, e depois é muito fácil, quer dizer, basta então dividir ambos os membros por 2, né, de forma a apanhar exatamente o x, o valor de x, o valor de 1x, o que me dá então que x é igual a 2 a dividir por 2, ou seja, x é igual a 1. O que quer dizer então que este ponto T, que resulta da interseção da função f com o eixo das abscissas, terá então de coordenadas, quer dizer, o x é 1 e o y é exatamente igual a 0, e temos então aqui a questão 3.2 resolvida. Isto faz sempre da mesma forma, quer dizer, vocês têm a expressão algébrica da função para determinarem a interseção com o eixo dos y. Vão à expressão, substituem o x por 0 e determinam o valor de y, que é nada mais que a vossa ordenada na origem, para determinarem o ponto de interseção, as coordenadas, melhor dizendo, o ponto de interseção da função com o eixo do x. Vocês sabem que um ponto que se pertence ao eixo do x tem o y igual a 0 e o ponto se pertence à função. Então eu vou à expressão da função, substituo exatamente o y que eu conheço, que é 0, e determino então o valor de x e terei as coordenadas desse mesmo ponto. Fica então aqui a sugestão para esta questão 3.2, farei então já de seguida a 3. Bem, de regresso então para resolver a questão 3.3, que diz-nos o seguinte: verifica se o ponto M de coordenadas 3 e menos 5 pertence ao gráfico da função f. Quer dizer, eu vou colocar aqui a expressão da função, que é 2x
menos 2 e agora perguntam-me se este ponto pertence ou não ao gráfico da função. Quer dizer, esta é uma questão extremamente simples que se faz sempre, mas sempre da mesma forma. Quer dizer, reparem o seguinte, se eu vos mostrar assim uma chave, eu mostro-vos assim uma chave e digo-vos o seguinte, verifiquem se esta chave abre uma determinada porta, não é? Como é que vocês verificam? Vocês pegam na chave, não é? Introduzem assim a chave na porta, quer dizer, se a porta abrir, então é porque a chave abre a porta, quer dizer, se a porta não abrir, né, se aquilo não roda, então a chave não abriu. Quer dizer, a estratégia para este tipo de questões é algo parecido com esta ideia. Mas aqui a porta será a vossa expressão. Esta vossa expressão será a porta e as coordenadas de um ponto serão exatamente a vossa chave. E nós temos que perceber se esta chave abre esta porta. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Verificarem se um ponto pertence ou não a uma expressão é exatamente pegarem na abscissa desse ponto, substituírem na expressão algébrica da função pelo x, pegarem exatamente na ordenada desse ponto, substituírem a ordenada exatamente no y da expressão algébrica e, se obtiverem uma igualdade do tipo 2 igual a 2, ou 5 igual a 5, ou 0 igual a 0, ou menos 30 igual a menos 30, quer dizer que é uma verdade, então o ponto pertence, a porta abriu. Se obtiverem uma afirmação falsa, do tipo 2 igual a 3, ou 5 igual a 0, ou algo desse tipo, quer dizer que o ponto não pertence, então a porta não abriu. Quer dizer, eu costumo dar este exemplo, salvo as devidas comparações, mas a ideia é exatamente a mesma. Ou seja, eu vou pegar aqui nas coordenadas do ponto que me estão a pedir para verificar se pertence ou não à função e vou substituir a abscissa do ponto no x da função, no x da expressão, e vou substituir a ordenada no ponto, que representa o y, no y da expressão. E então ficaria com o seguinte, quer dizer, o y deste ponto é menos 5, que é exatamente igual a 2 vezes a abscissa deste ponto, que é exatamente igual a 3, e depois menos 2. E agora vou fazer as operações, quer dizer, neste lado tem exatamente igual a menos 5, e vou fazer a operação deste lado, quer dizer, 2 vezes 3 dá 6, fica então com 6 menos 2, o que é equivalente a ter menos 5 igual a 4. E reparem que menos 5 é diferente de 4. Como menos 5 é diferente de 4, quer dizer que esta chave não abriu a porta. Logo, o ponto M não pertence à função f. Okay? É tão simples como isto. É mesmo verificar se um ponto pertence ou não ao gráfico da função. Vocês pegam na expressão algébrica da função, pegam nas coordenadas do ponto, substituem a coordenada x no x da expressão algébrica, substituem a coordenada y no y da expressão algébrica e depois fazem os cálculos. Se obtiverem uma verdade, tudo bem, o ponto pertence. Se obtiverem uma mentira, que é o caso que temos aqui, o ponto não pertence. Agora imaginem que eu apanhava menos 5 igual a menos 5, o que isto é verdade, então concluía que o ponto pertencia. Quer dizer, é tão simples quanto isto e faz sempre da mesma forma. Ok? Fica então aqui a sugestão para a questão 3.3, farei ainda a última questão. Regresso então para resolver a quarta e última linha deste grupo. Determina então a expressão algébrica de uma reta paralela à reta que representa então a função f e que passa pelo ponto de coordenadas 0,8. Quer dizer, este é um exercício típico relativamente a esta matéria da função afim. E eu quero então a expressão algébrica de uma reta paralela à reta que representa a função f. Quer dizer que esta reta que me estão a pedir será exatamente também tomada na forma de função afim, ou seja, na forma de y igual a mx mais então uma ordenada na origem, onde este m é exatamente o declive, representa a taxa de crescimento, e este b é exatamente a ordenada na origem. Agora o que eu quero aqui é exatamente que esta reta seja paralela aqui à reta que representa a função f.
Só que vai passar neste ponto, coordenadas 0,8. Então eu vou assim alongar aqui o eixo dos y para que a gente perceba o que é que se está aqui a passar. Quer dizer, quer assim uma reta que vai passar aqui no ponto de coordenadas quando o x é 0, o y é 8, quer dizer, vai passar assim aqui. E é paralela a esta reta f, quer dizer, vai ser mais ou menos, vai ser assim mais ou menos, né? Mais ou menos. Quer dizer, assim, de forma a que seja, quer dizer, não parece bem paralela, mas é só para termos aqui uma ideia. E vai cruzar assim aqui o eixo das ordenadas no ponto, quer dizer, embate aqui, interseta o eixo dos y na ordenada igual a 8. Quer dizer, isso já me diz então como o b é exatamente a ordenada na origem, que é exatamente o valor da interseção quando a reta interseta o eixo dos y, quer dizer, se já sei que é 8, esta ordenada na origem será exatamente igual a 8. Agora isto é que é extremamente importante, extremamente importante. Se eu chamar esta reta, por exemplo, a reta S, e chamar esta reta R, e se me dizem aqui que a reta R é paralela então a esta reta S, eu, relativamente aos declives, sei logo uma ideia extremamente importante. Porque duas retas paralelas têm o mesmo tipo de crescimento. Quer dizer, crescem, se são paralelas, têm um crescimento igual. Crescem da mesma forma, passam em pontos diferentes. Mas relativamente ao crescimento é exatamente igual, sendo paralelas. Então, se elas são paralelas, eu posso dizer então que o declive da reta R é exatamente igual ao declive da reta S. Como eu tenho o declive desta reta, que é y igual a 2x menos 2, quer dizer, onde o declive que me estão a dar é exatamente igual a 2, visto que estas duas retas serão paralelas, quer dizer, têm exatamente, mas exatamente o mesmo declive, crescem com a mesma taxa, quer dizer, crescem da mesma forma. Sendo assim, este declive é exatamente igual a 2. Então, quer dizer, eu tenho tudo, mas mesmo tenho ordenada na origem, tenho o declive, tenho tudo para escrever a função. A expressão algébrica fica y igual a 2x mais 8, onde este 8 é exatamente ordenada na origem. E tenho então aqui a expressão algébrica dessa reta paralela que me estariam a pedir. Este conceito que está aqui é extremamente importante e contem mesmo que isto vos vai sair no teste. Duas retas paralelas têm o mesmo declive, ok? Crescem da mesma forma, têm a mesma taxa de crescimento, têm a mesma inclinação, ok? Isto é extremamente importante, isto vai sair no teste, ok? Retas paralelas têm o mesmo declive, passam em ordenadas na origem, neste caso, sendo estritamente paralelas, passam em ordenadas na origem diferente. Esta aqui passava na ordenada na origem no ponto, né, 0,8, esta passava no ponto 0, menos 2, mas são paralelas, têm o mesmo declive. Ok? Isto é extremamente importante. Fica então aqui a sugestão de resolução para esta quarta questão e está tudo feito, né? Está o grupo todo feito, espero que tenham percebido. Alguma dúvida, deixem então nos comentários no YouTube ou onde quer que vejam este vídeo. Vá, desde já um grande abraço a todos e até um próximo vídeo, ok?